nossa aula e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 8. Nós estudamos esse interlúdio do capítulo 7 de Apocalipse, entre a abertura aqui do sexto selo e do sétimo selo, que está no capítulo 8 de Apocalipse. Foi um capítulo realmente precioso ao perceber a presença dos salvos no céu, começando com esses 144 mil aqui, sendo selado 12 mil de cada uma das tribos de Israel nessa expressão. Depois, a partir do versículo 9, essa visão que João tem dos glorificados no céu, do número incontável de salvos de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, adorando o Senhor nosso Deus. E aqui então, agora nós temos a abertura do sétimo selo. Com a abertura do sétimo selo, nós vamos ver aqui então as 7 trombetas, aqui os anjos que passam a tocar as trombetas. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lendo devagar o capítulo, não vamos ler o capítulo todo agora não, mas o capítulo 8 começa dizendo assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Impressionante essa expressão aqui, quando então o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, abre então o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. O céu tem muito barulho no céu, tem muitas trombetas, tem harpas, tem os anjos louvando a Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos os anjos em Apocalipse capítulo 7 estão louvando ao Senhor, dizendo que Ele é digno da honra, da glória, da força, do louvor, da adoração, do poder. A gente vê muito barulho no céu, barulho santo de louvor, adoração ao Senhor. Agora, ao Cordeiro abrir então, quebrar o sétimo selo, houve esse período de silêncio no céu, cerca de meia hora de silêncio. Interessante, meia hora, cerca de meia hora de silêncio total no céu. Há muita especulação sobre a razão desse silêncio no céu. Qual a razão desse período de silêncio no céu? Esse autor que eu estou usando, o Osborne, aqui cita pelo menos 8 possibilidades, então, da questão do silêncio no céu. De um modo geral, a maioria dos autores acredita que uma das razões desse período de meia hora de silêncio no céu é a expectativa sobre os juízos de Deus que vão ser revelados agora com as 7 trombetas. Então isso cria uma grande expectativa dos juízos de Deus. No céu, 2 coisas muito presentes lá: é o louvor, a adoração e essa ideia do juízo de Deus, da soberania de Deus, que não perde o controle de nada. Outra interpretação sobre isso, que silêncio no céu, é o que nós encontramos aqui a partir do versículo principalmente 3, aqui, quando diz assim: veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, alguns intérpretes acreditam que essa quase meia hora de silêncio, então, é para ouvir essas orações dos santos. É interessante a oração de todos os santos. Nós já vemos o clamor dos santos em Apocalipse capítulo 6, nós vimos lá aqueles que morreram por causa da palavra do Senhor, as almas deles que estavam debaixo do altar clamando: até quando o Senhor vai julgar o nosso sangue, o dos que habitam na terra? Então essa é uma possibilidade também dentro desse contexto. Nós oramos, os santos têm orado em todas as épocas, mas principalmente em momentos de crises, momentos de tribulação, a oração se torna muito mais intensa. A oração Maranata, ora vem Senhor Jesus, a própria oração do Pai Nosso: venha Senhor a nós
o teu reino, porque sabemos que o mundo jaz no maligno, sabemos que o Deus deste século, que é Satanás, cegou a mente dos incrédulos, conforme disse o apóstolo São Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Então o clamor do povo de Deus, esse silêncio, a oração dos santos chega diante de Deus. Veio um outro anjo e ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações. Eu gosto dessa expressão, as orações de todos os santos, amém? De todos aqueles que foram lavados, tiveram as suas vestiduras lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. As orações de todos os santos estão diante de Deus. Então alguns intérpretes acreditam que esse silêncio no céu é para que as orações do povo de Deus possam então ser ouvidas, e ouvida por todos. Que coisa preciosa, meus queridos irmãos, a maneira que começa então esse capítulo. Enquanto que no capítulo 7, nesse interlúdio, muito louvor, muita adoração, aclamação dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos e todos os anjos em pé diante do trono, louvando e adorando a Deus. Agora, na abertura então desse, o quebrar aqui esse último selo aqui, esse período de meia hora de silêncio nos céus. Interessante isso aqui, não é verdade, meus queridos irmãos? Tem um irmão, amigo meu de muitos anos, hoje é pastor Eliakim, ele gosta de brincar, mas lá no céu não deve ter mulher não, porque meia hora de silêncio. Mas é brincadeira, não é verdade? Tem? Lá no céu todos nós seremos como os anjos. Mas eu tenho observado que às vezes os homens falam mais do que as mulheres, falam muito também. É lógico que é uma brincadeira. É todos, os anjos em silêncio, todos os remidos, os resgatados do Senhor em silêncio, na expectativa, provavelmente, do que vai acontecer com a quebra desse último selo. O livro era selado com 7 selos, e agora ao quebrar esse último selo, isso traz uma expectativa e provavelmente daquilo que acontecerá, porque na quebra do 6º selo nós vemos, meus queridos irmãos, já o anúncio do reino de Deus, da vinda do Senhor. Mas antes desta vinda agora, o que vai acontecer? E agora, a partir do versículo 2, aqui ao versículo 6, então nós encontramos aqui a introdução a esses juízos aqui, das trombetas aqui. Os 7 anjos então recebem as trombetas, verso 2 diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Não faz menção esses 7 anjos aqui, especificamente, fala sobre os 4 seres viventes, fala sobre os 24 anciãos, que nós já vemos aqui que são anjos. Agora aparecem esses 7 anjos aqui. Interessante que alguns comentaristas bíblicos, e a literatura chamada literatura apócrifa, aquela literatura bíblica que apareceu no período interbíblico, por exemplo, o livro de Tobias, que é um livro que está na Bíblia Católica, como livro chamado Deuterocanônico, cita a questão dos arcanjos, e ali cita o nome de sete arcanjos. Nós temos na Bíblia o nome apenas de um arcanjo. Miguel é chamado de arcanjo. Algumas pessoas acreditam que Gabriel, o anjo Gabriel, porque dá o nome também, seja arcanjo, mas os livros apócrifos citam o nome de sete arcanjos. Então alguns comentaristas e os apóstolos conheciam essa literatura apócrifa, acreditam que talvez esses 7 anjos sejam sete arcanjos, mas isso não está claro no texto sagrado. Então isso vai para o campo da especulação. Mas aqui ele vem então em pé diante de Deus. Esses 7 anjos lhe foram dados então as 7 trombetas. São 7 anjos que vão tocar então as 7 trombetas aqui. E o verso 3 então e 4, nós vemos esse anjo, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de
todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E nós temos que parar um pouquinho para pensar aqui na importância, meus queridos irmãos, da oração. Quando Jesus disse para não esmorecermos na oração, quando Paulo disse para sermos perseverantes na oração, quando a palavra de Deus diz para orarmos sem cessar, quando a palavra de Deus diz para orar em todo tempo, quando a palavra de Deus diz para orar em todo lugar, quando a palavra de Deus diz para orarmos por todos os homens, para aqueles que acham investidos de autoridades, quando a palavra de Deus diz para orar pelos santos, por aqueles que são perseguidos, quando a palavra de Deus diz para orarmos para que o dono da seara mande mais trabalhadores para a sua seara, a importância da oração na vida do povo de Deus, como nós precisamos ter uma vida disciplinada para termos tempo na oração, e essa oração chegando diante do trono de Deus como um incenso, olha, como algo agradável, incenso com a oração de todos os santos. Então que Deus nos dê esta graça, esta bênção de orar sem cessar, de orar em todo o tempo, de perseverarmos na oração, a oração de gratidão, a oração de louvor, a oração da súplica, a oração da petição, mas a oração também da intercessão, meus queridos irmãos. Como importante, no capítulo 6, aquelas almas daqueles que foram decapitados por causa da palavra do Senhor, diz: até quando o Senhor vai julgar o nosso sangue, daqueles que habitam na terra? Interessante que no livro de Apocalipse, aquilo que acontece muito em Salmos, as chamadas orações imprecatórias, elas aparecem bastante também no livro de Apocalipse. O que é uma oração imprecatória? É aquela oração que está também em Romanos capítulo 12, pedindo Deus para exercer a sua justiça sobre a face da terra, diante das injustiças, diante das imoralidades, diante das idolatrias, diante da opressão, diante de tanto roubo, tanta coisa. Então o povo de Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. De alguma forma isso dá uma ideia imprecatória nessa oração, que Deus venha banir da face da terra o roubo, a desonestidade, a violência, a imoralidade, a idolatria, a feitiçaria, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então há essas orações imprecatórias. Em vez de fazer justiça com a própria mão, a Bíblia diz que é para a gente dar lugar à ira. Mas a ira de quem? A ira de Deus, porque Deus age de maneira certa, com justiça. A ira de Deus é livre de qualquer pecado, de qualquer injustiça, de qualquer mal. Então a oração imprecatória, ela está presente no livro de Apocalipse, por esses santos de Deus, pedindo a justiça de Deus que um dia virá. E essas orações dos santos, que chegam diante do trono de Deus, da presença de Deus, como o cheiro de um incenso agradável, santos de Deus pedindo a ação maravilhosa de Deus. E nós precisamos orar realmente para que Deus venha exercer a sua justiça, o reino dele venha para a terra, seja feita a vontade dele aqui na terra, como ela é feita no céu. Isso é algo importante. E lá nas bem-aventuranças diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de quê? Justiça. Porque eles serão o quê? Fartos. Esses que têm fome e sede de justiça, um dia viverão num reino realmente de justiça, e serão fartos então dessa justiça. Não haverá mais fome, não haverá mais sede de justiça, porque quando o reino de Deus for implantado aqui na terra, então a justiça vai desaparecer. Essa é uma esperança preciosíssima da palavra do Senhor, nosso Deus, meus queridos irmãos. E o verso 6 diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então agora nós vamos entrar aqui nessas 7 trombetas aqui. 7 anjos então que tinham essas 7 trombetas vão se preparar
para tocar as trombetas. É interessante que eu disse aqui já uma vez, que essa literatura Apocalipse, ela vem em cíclico, ela não vem de maneira, vamos dizer assim, cronológica, às vezes repete. Por exemplo, o que acontece aqui na abertura do 6º selo, tem muita coisa relacionada com a própria toque da 7ª trombeta também, com a parousia, a vinda de Cristo, e com aquela 7ª taça que é derramada sobre a face da terra. E me parece, e vários estudiosos da escritura Apocalipse, do livro de Apocalipse, acreditam que tanto as 7 trombetas com as 7 taças, então, estão falando dos mesmos acontecimentos. E eu gostaria de fazer uma abordagem nesse sentido. Interessante, então, vamos observar nesta manhã aqui, essas 4 trombetas, o toque das 4 trombetas, porque quando toca as 4 trombetas, atinge a natureza, atinge a terra, atinge o mar, atinge o próprio sol, mas quando se vai tocar as últimas 3 trombetas, então aparece aqueles ais. Daí não vai ferir simplesmente a natureza, a terra, o sol, o mar, os rios, mas vai atingir os próprios homens, aqueles que estão aliados então à besta. São juízos de Deus que cairá sobre a própria humanidade. E tem muita coisa a ver, quando a gente vê isso aqui, a Bíblia que eu estou usando aqui, a Bíblia atualizada, tem muitas referências nessas trombetas aqui, ao livro de Êxodo, aquelas pragas que Deus enviou também sobre o Egito. Interessante que aquelas primeiras pragas, começou a atingir ali o Egito, a primeira grande praga ali atingiu o quê? O rio Nilo. As águas do rio foram transformadas em sangue, os peixes morreram ali, havia um mau cheiro terrível, aquelas pragas, gafanhoto, ranço, tudo aquilo. Mas a 10ª praga não atingiu a natureza, a 10ª praga atingiu quem? Atingiu o povo do Egito, atingiu os primogênitos ali, a morte dos primogênitos. Então essas pragas aqui de Apocalipse começam então com a própria natureza, vamos dizer assim, atingindo a terra, atingindo o mar, atingindo os rios, atingindo o próprio sol aqui, e as outras 4 aqui, que são os ais aqui, então começa a atingir aquele império da besta. É impressionante a gente observar isso aqui, essa sequência, entre o toque das trombetas e também, meus queridos irmãos, as taças. Então as primeiras 4 trombetas, é o que nós vamos analisar, e é o que está aqui no capítulo 8 de Apocalipse. A gente deixa o capítulo 9 de Apocalipse para o próximo domingo, se Deus quiser. Então vamos à primeira trombeta. A primeira trombeta vai atingir o quê? Vai atingir, diz o texto sagrado, atingir a terra. Observa o versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados aonde? À terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda erva verde, dessa 1/3 parte. É aquela praga lá que a gente vê que acontece lá no livro de Êxodo, no capítulo 9, versículo 23 e 25, que atinge a terra. Agora observa, os irmãos, em Apocalipse capítulo 16, verso 3, eu vou lendo os textos aqui, porque está sendo gravado, sobre essa questão desses flagelos aqui, dessas taças aqui. No capítulo 16 de Apocalipse, eu vou ler o versículo 1 e 2, mas depois me interessa mais o 3. Diz: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos também, ide derramai pela terra as 7 taças de quê? Da cólera de Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus contra as injustiças, contra as maldades, contra as perversidades que acontecem nessa terra. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça, aonde? Pela terra. Então observa que uma harmonia entre essas trombetas e as taças, pela terra. E o que acontece? Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. É impressionante observar que nesses toques das trombetas e dessas taças,
tem um propósito de começar a ferir esse império da besta, meus queridos irmãos, do anticristo. Então a primeira trombeta e essa primeira taça, então vai atingir os moradores, conforme diz o texto sagrado, aqui vai atingir a terra, queridos irmãos. A segunda trombeta, está no versículo de número 8, a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada aonde? Ao mar. Então no toque da segunda trombeta atinge ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Nós vemos lá na praga, lá a primeira praga lá do Egito, lá Moisés então ferindo as águas do Egito, elas se transformando em sangue. Então essa segunda taça aqui então atinge os mares, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Interessante, quando você pensa no contexto do primeiro século, no contexto do Império Romano, como era importante os mares para as navegações, mas até hoje os mares têm uma importância muito grande para a navegação. Meu filho, que mora nos Estados Unidos, está aqui na minha casa, por isso a minha esposa nem veio para a escola dominical, deve fazer um almocinho mais diferente para o filho, que fazia 4 anos que ele vinha no Brasil. Mas o meu filho, ele trabalha lá nos Estados Unidos com uma empresa de granito, de mármore, e ele está em Vitória, no Espírito Santo, está exportando do Brasil para lá não sei quantas toneladas de granito, né, do Espírito Santo lá. Então os mares ainda são muito usados para navegação de coisas. Ninguém vai levar um bloco de pedra de granito no avião, né? O peso daquilo lá é uma coisa monstruosa. Então vai através dos navios, grandes navios. Então o mar ainda é muito usado, mas no contexto do primeiro século, sem dúvida nenhuma, os mares eram fundamental nessa questão de navegações. Então esse segundo toque da trombeta, a primeira vai atingir a terra, a segunda vai atingir o mar, mas está também lá no Apocalipse 16 verso 3, olha 16:3 aqui sobre as taças, olha aqui, 16:3, derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Isto é, da terça parte também, não é todo o mar. Por isso é importante essa harmonia na leitura aqui, tanto das trombetas como das taças aqui. Então a primeira atinge a terra, a segunda atinge então o mar, e a terceira vai atingir os rios. Está no versículo de número 11 aqui, versículo 11 ou 12, né? A terceira trombeta, versículo 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra, parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então atinge aqui essa terceira os rios. Observa que lá no capítulo 16, versículo 4 a 7, então o terceiro flagelo vai atingir também. Derramou o terceiro a sua taça onde? Nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, quando derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso.
ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Então, meus queridos irmãos, uma coisa que nós precisamos observar aqui nesse texto, que tanto no toque dessas trombetas, como dessas taças, o propósito de Deus não é atingir os santos, o povo de Deus. Pelo contrário, é poupar os santos, para que esse império da besta, do anticristo e do falso profeta, que nós vamos chegar lá de Apocalipse, capítulo 13, e principalmente o capítulo 13 de Apocalipse, começando com o capítulo 12, então, que persegue o povo de Deus. Daí, isso é precioso para nós. Então, esses juízos de Deus, tanto das trombetas aqui, como dessas taças, tem o propósito de atingir esse império da besta. E provavelmente, meus queridos irmãos, até a localização, essa terça parte que é usado da terra, provavelmente será mais forte, aonde vai estar imperando esse trono da besta. Mesma coisa, então os juízos de Deus, na época de Moisés lá, vieram sobre o quê? Vieram sobre o Egito, onde estava Faraó lá com todo o seu império, e Deus guardando o seu povo. E é interessante que antes de começar aqueles juízos, a opressão do povo era muito grande, porque quando Moisés chegou para tirar o povo e já se apresentou para Faraó: deixa o meu povo ir para adorar a Deus lá no deserto, o que Faraó fez? Em vez de deixar o povo ir, o texto sagrado diz que Faraó aumentou o quê? O trabalho dos escravos. Antes, dava a palha ali para misturar com aquele barro, fazer lá aquele tijolo lá, mas depois Faraó disse: não, esse povo está muito desocupado, então agora ninguém vai trazer a palha para eles mesmos vão ter que cortar essa palha, pegar a palha, e nós vamos exigir a mesma produção. Então, meus queridos irmãos, o sofrimento tornou-se intenso, e os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor, aos com Moisés: você veio aumentar o sofrimento, a nossa aflição agora. E eles trabalhavam debaixo então daqueles verdugos, daquelas pessoas ali maltratando eles. Mas quando começou a cair esses juízos de Deus, água do rio Nilo transformado em sangue, então a atenção de Faraó é desviada, e me parece, o texto não mostra de maneira clara, mas não há mais aquela opressão tão grande, porque Deus estava agindo com a sua mão. Então o propósito desses juízos de Deus de Apocalipse não é atingir a igreja. O sofrimento da igreja no final dos tempos vai ser injetado por Satanás no coração do anticristo e daqueles que não servem ao Senhor. Daí sereis odiados de todas as nações. Então, quando começa esses juízos de Deus aqui, é exatamente para aliviar o sofrimento do povo de Deus, desviar a atenção desse trono da besta, que em vez de perseguir a igreja, mas esses acontecimentos terríveis estarão acontecendo sobre a face da terra. Então, interessante esses toques aqui da trombeta. E a quarta trombeta aqui, em Apocalipse capítulo 8, quarta trombeta, versículo de número 12 e 13. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte de quê? Do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Trevas, lá no Egito houve essas trevas de maneira terrível. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: olha que coisa impressionante: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Essas últimas 3 trombetas, por quê? Esses quatro primeiras trombetas, como eu disse, atinge aqui a natureza.
Mas essas últimas 3 trombetas, quando elas serão tocadas, vão começar a atingir pessoas, os seres humanos. Eu acho que vai dar para entrar na 5ª trombeta, mas vamos ler lá a 7ª taça, no capítulo 16, versículo 8 a 9. Apocalipse 16, versículo 8 a 9. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o quê? O sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. É impressionante isso aqui. Quando a gente pensa no capítulo 8 e no capítulo 16, nas trombetas, nas taças, e pensamos naqueles capítulos lá de Êxodo, porque com aqueles juízos de Deus, Faraó não se arrependia, meus queridos irmãos, diante de tudo aquilo, e aqueles juízos de Deus sobre o Egito, aquilo, meus queridos, era mostrando que os deuses egípcios não tinham nem o poder, a idolatria tinha sobre o próprio rio Nilo, sobre tudo aquilo, a natureza. Então, quando os juízos de Deus tinham o propósito de levar, quem sabe, o próprio Faraó ao arrependimento, embora o coração dele era duro, e Deus acabou de endurecer por causa da maldade, mas provavelmente outras pessoas, e alguns até se arrependeram de fato, saíram alguns egípcios com o povo de Israel, diz o texto sagrado lá, mas aqui esses juízos de Deus caem sobre a natureza, e o texto sagrado diz que ainda os homens não se arrependeram dos seus pecados. Olha, com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que é aquele que tem autoridade sobre esses flagelos, está no controle de Deus. Nós observamos no capítulo aqui 6 de Apocalipse, aqueles 4 anjos segurando os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, porque Deus é o soberano, Ele que controla todas essas coisas, esses acontecimentos, e o texto diz, e nem se arrependeram para darem glória a Deus. Fica para mim claro nesse texto e outros textos, mesmo quando Deus exerce esses juízos de Deus, Deus ainda quer levar o homem ao arrependimento. A vontade de Deus é salvar as pessoas. Agora observe como termina esse versículo 13 aqui. Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz. Observa que a águia não fala. Então é muito interessante quando nós lemos o livro de Apocalipse, não pegar essa figura de maneira literal, meus queridos irmãos. Um anjo voando pelo meio do céu e proclamando, uma águia voando pelo meio do céu. A águia não fala. Esses anjos monstruosos que aparecem aqui, é uma literatura que a gente chama de literatura apocalíptica. Então, quando há essas expressões, que não é para você interpretar isso de maneira literal. Por exemplo, Apocalipse 19, João vê o céu aberto e um cavalo branco, com o seu cavaleiro, que se chama fiel, justo. Será que tem cavalo nos céus, irmãos? Lógico que não tem cavalo, mas o cavalo é símbolo da força, do poder. No caso de Apocalipse 19, o cavalo branco, a pureza de Cristo, seu cavaleiro, que se chama fiel e verdadeiro, é Jesus, que tem o seu nome, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você não vai interpretar essas figuras de maneira literal. Um anjo forte desce do céu em Apocalipse capítulo 20 e prende o dragão, a antiga serpente que se chama Satanás. Sabemos que Satanás é um espírito. Você não prende um espírito com uma corrente literal, mas é o anjo, ou Deus, neutralizando essa ação desse. Então, se você interpreta o livro de Apocalipse de maneira literal, daí as pessoas ficam meia doida mesmo, assustada com isso. Essas pragas, por exemplo, a gente quando vê essas pragas, você tem que pensar no livro de Êxodo, como essas pragas desceram sobre o Egito. Então coloca isso de maneira muito hipérbola, meia exagerada nessas coisas aqui. É o propósito da literatura
da literatura apocalíptica. E vai terminar então com essa águia aqui, que está voando pelo meio do céu e dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, queridos irmãos, o propósito dos 4 primeiras trombetas e taças aqui, atingir a própria natureza, começando com a terra, com o mar, com os rios e o próprio natureza aqui, sol e estrelas. Então tem que entender isso aqui. Agora essa quinta trombeta aqui em Apocalipse capítulo 9, agora eu vou ler todo o capítulo 9 de Apocalipse, é uma coisa assustadora. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Uma estrela caída do céu. Muitos intérpretes acreditam que essa estrela caída do céu, porque essa é outra figura. O que estrela significa no livro de Apocalipse? João vê na mão do Senhor aquelas 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? São os anjos, os mensageiros da igreja. Uma estrela caindo do céu. Essa estrela é dado o poder de abrir esse poço do abismo aqui. Então não é essa estrela de um astro como o sol, meus queridos irmãos. Essa estrela aqui me parece que é muito mais representativa de um anjo, seja um anjo bom ou um anjo mau, porque essa é uma coisa maravilhosa. Os anjos, seja anjos bons ou seja anjos maus, em última instância, eles estão sob o controle de quem? De Deus, né? Martim Lutero, nós estamos lembrando dos 500 anos da Reforma. Martim Lutero usava a expressão que o diabo é o diabo de Deus. Quem é que criou o diabo? Satanás, Deus. Não como o diabo, não como Satanás, mas a perversidade entrou no seu coração, se rebelando contra Deus, mas o próprio Satanás está debaixo do controle de Deus. Muita gente coloca o Satanás como se fosse um Deus semelhante ao nosso Deus. Não, Satanás é um ser criado por Deus, e ele pode agir e age com a permissão de Deus, por causa da maldade do ser humano, por causa do pecado, mas a ação dele é limitada pelo poder maravilhoso de Deus, de todos os seres. Por isso que um dia todo, céu, terra, debaixo da terra, todo joelho, toda língua vai ter que se dobrar e confessar o senhorio de Jesus. Então o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saiu do poço, a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram o quê? Gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. De escorpião, o pessoal de Brasília entende muito que aqui tem muito escorpião em Brasília. E a ferroada do escorpião pode matar uma criança, um adulto não, mas a dor é uma dor muito intensa, queridos irmãos. E foi-lhes dito que não causasse o que? Dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o quê? O selo de Deus sobre a fronte. Então observa que as 4 trombetas, as 4 taças iniciais, atinge a natureza, atinge a terra, atinge o mar, atinge as fontes de água, os rios, e atinge o sol. Agora, por isso, os 3 últimos ais das trombetas, porque agora não vai atingir simplesmente a natureza, vai atingir os homens e mulheres que não têm o selo de Deus. Quem são esses seres
representados por gafanhotos, queridos irmãos, que é lhe dado então, que não causasse dano então à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante um período pequeno, durante de 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Olha que coisa triste. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. É uma coisa horrível isso aqui. O aspecto dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como rosto de homens. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraça como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles como seu rei, quem? O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais, 2 sofrimentos. Esse texto tem 2 interpretações, de um modo geral. Uma interpretação desses gafanhotos como demônios, aqueles demônios que estão presos no abismo, e que Deus vai soltar através deste anjo aqui no tempo final. Interessante que a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade para pisar o quê? Serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo. Então a serpente e os escorpiões representam o quê? Seres malignos, demônios. Agora aqui aparece outro inseto, vamos dizer assim, aparece o quê? Gafanhotos. Esses gafanhotos aqui. Então alguns intérpretes da Bíblia interpretam isso aqui como realmente seres espirituais, demônios que durante 5 meses estarão atormentando pessoas que não têm o selo de Deus na sua fronte. Então, segundo alguns intérpretes, como Arthur Bromfield e outros intérpretes, então esses anjos estão nesse poço do abismo. Interessante a ideia que o Velho Testamento tem do inferno, ou do Hades, certo? Ou do Sheol, que é a palavra grega. Eles acreditavam que o Sheol, então no Sheol havia o lugar dos justos, havia o lugar dos injustos, e havia um grande abismo, chamado em palavra grega, usado de Tarto, que separava o lugar do justo. Então nesse poço do abismo havia seres malignos que estavam ali, anjos, e segundo esses intérpretes, então esses seres serão liberados então lá desse poço para atormentar os homens. Essa é uma interpretação. Outra interpretação diferente é que isso representa um grande exército, um exército de vamos dizer, de soldados de alguma nação. Algumas pessoas colocam isso aqui como se fosse o próprio exército da China no final dos tempos, numa grande guerra, porque tem outro texto, fala de um exército tão numeroso que só a China tem, é um exército tão grande como esse. Então, como se fosse, por causa do tipo de, apresentando aqui, soltando fogo na cauda, então bomba, sei lá, alguma coisa dessa natureza. A gente não sabe ao certo qual é uma interpretação, se talvez seja um exército. Na visão do primeiro século seria até difícil pensar em aviões, não, né? Você vê aqui na história da Segunda Guerra, como os Estados Unidos bombardeou aquelas 2 cidades lá do Japão, né? Causando uma consequência exatamente uma consequência tão grande hoje, né? Esse medo que o pessoal tem, a Coreia do Norte ali, preparando suas bombas lá, e causa pavor no mundo. Pode ser uma coisa de maneira como um ser espiritual, certo? Ou pode ser então um exército humano. Então, mas eu tenho uma tendência maior pensando em seres espirituais, mas pode ser que eu esteja
equivocado e eu não tenho certeza. Mas o propósito então do toque dessa quinta trombeta aqui, que se transforma nesse primeiro ai aqui, é atingir, queridos irmãos. Vamos ver lá a quinta taça, se tem algum detalhe para nós, nessa quinta taça aqui, que está no versículo de número 10, é o quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o quê? Sobre o trono da besta. Então é para atingir o trono, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofria, e não se arrependeram de suas obras. É sério essa questão. Há um perigo muito grande quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. É que o coração de Faraó era incrédulo, duro, então Deus acabou de endurecer mais. Paulo fala em Tessalonicenses, porque os homens rejeitam o amor da verdade para serem salvos, então Deus permite a operação do erro, para darem crédito à mentira. Nesses últimos juízos de Deus, antes da segunda vinda de Deus, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, mesmo diante desse sofrimento, pessoa procurando a morte, e a morte fugindo dele, deve ser uma coisa horrível, né? Pessoa quer suicidar, se matar, mas a morte foge do pessoal durante 5 meses de tormento, e Deus mandando esse tormento sobre esse império da besta, mas ainda assim os homens não se arrependeram dos seus pecados. Observa então Deus manifestando a sua justiça, o seu juízo. Então essa quinta trombeta e esse quinto ai aqui é algo terrível. Agora a sexta trombeta aqui, a partir do versículo 13 do capítulo 9. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. O que isso vai dar? 20.000 era de 20.000 vezes 10 milhares. Como? 200 milhões. O que eu disse, só a China tem um exército desse tamanho. Ninguém mais no mundo tem um exército tão grande. É praticamente a população inteira do Brasil, um exército de 200 milhões aqui. Assim, nesta visão, contemplei, eis que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, pois essa analogia com o capítulo 9, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Parece um avião soltando bombas na face da terra. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos, uma terça parte é morta, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau,
que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, os pecados aqui, vamos dizer assim, mais graves aqui. Pecado terrível. Pecado de idolatria é muito condenado na Escritura Sagrada. Pecado de feitiçaria. Pecado de roubo, de desonestidade e o pecado da imoralidade sexual. Então, meus queridos irmãos, é 4 áreas realmente que o mundão vive nisso aí, infelizmente. Idolatria, feitiçaria, muitos na desonestidade e muitos na imoralidade. Mas mesmo diante desse juízo de Deus, desse exército tão grande que vem e consegue tirar uma terça parte da população, mesmo assim os homens não se arrependeram. Essa expressão em Apocalipse, mesmo assim não se arrependeram, mostra de maneira clara, queridos irmãos, que realmente Deus quer salvar. Deus quer que os homens vão ao arrependimento, se arrependam. Mas esses últimos recursos de Deus, juízo de Deus, não leva muita gente ao arrependimento, a se voltar para o Senhor nosso Deus. Então me parece que nesse caso aqui, não sei do capítulo 9 da 5ª trombeta, mas da 6ª trombeta aqui, isso está representando muito mais, então, um exército. Vamos lá na 6ª taça aqui, o 6º flagelo. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho de quê? Dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Isso aqui, quem está em Israel, do nascimento do sol, é exatamente daquele lado ali da China, certo? Então, sem dúvida nenhuma. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então a trindade satânica está aqui, queridos irmãos. Nós sabemos que Deus é um, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós vemos essa trindade satânica. Então vi sair da boca do dragão. Quem que é o dragão? É a antiga serpente, que se chama Satanás, o diabo. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta. Quem é a besta? De Apocalipse capítulo 13, é o anticristo, e da boca do falso profeta. Então, sistema religioso corrompido, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espírito de demônios, operadores, e Apocalipse 13 vai mostrar isso, operador de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O grande dia do Deus Todo-Poderoso é o dia maravilhoso da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É uma batalha final que eu particularmente acredito que acontecerá antes da segunda vinda de Jesus. Esse dragão, a antiga serpente, juntamente com essa besta aqui e com esse falso profeta, essa trindade satânica, o diabo injetando no poder tanto da primeira besta, que é o anticristo, como da segunda besta, um sistema religioso falso dos últimos tempos, então, para uma batalha final. E nesse momento, com isso aqui, acontecerá depois a parousia, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí eu vou deixar o toque da 7ª trombeta para a aula que vem, e também dessa 7ª taça, porque é um acontecimento fantástico, e vai tratar
da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesses acontecimentos a gente vê o que estará acontecendo, segundo eu acredito, no final dos tempos, antes da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É precioso pensar nisso, que apesar de catástrofes, apesar de coisas terríveis que estarão acontecendo sobre a face da terra, Deus, o nosso Deus, não perde o controle de nada. Ele tem tudo nas suas mãos. E as orações dos santos é tão preciosa diante de Deus, desde o primeiro século, e fora antes da vinda, homens e mulheres de Deus orando, com sede, com fome de justiça, dizendo: venha Deus o teu reino, Deus, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Vem, Senhor, Maranata, ora vem. E essas orações estão diante de Deus, elas são tão preciosas. Segundo, então, é uma linha de interpretação, há um período de meia hora de silêncio total nos céus, quando o anjo então vai pegar o seu incensário, então com tanto incenso e misturado com as orações de todos os santos, antes de começar então essas trombetas aqui, o juízo de Deus, primeiramente sobre a natureza, sobre a terra, sobre o mar, sobre as fontes de água, sobre o sol, e depois então vem esses últimos 3 ais aqui, sendo o primeiro ai derramado sobre esse poço do abismo lá de seres espirituais para atormentar os habitantes da terra. Depois, meus queridos irmãos, a soltura então deste exército enorme aqui, mas depois vai acontecer o toque da 7ª trombeta. E quando tocar a 7ª trombeta, o Senhor voltará. Ele voltará ao toque da 7ª trombeta. A trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, ele virá ao toque da 7ª trombeta, o que vai dizer o texto sagrado. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então é precioso. E é precioso pensar que esses juízos de Deus, naquele período, é para 2 propósitos: aliviar o sofrimento do povo de Deus, aqueles que têm as suas frontes seladas pelo Senhor. O diabo é o grande imitador. O diabo vai estar marcando gente também, marca da besta, marcando a testa, marcando a mão. Apocalipse 13, ele é o grande imitador, né? Só tem que ele não faz nada certo. Deus criou, ele não cria nada, né? Então Deus, o Pai, deu toda a autoridade para o seu Filho. O que o diabo vai fazer? Dar a autoridade dele para o anticristo. Mas ele não gerou o anticristo. É um homem nascido de um relacionamento de um homem com a mulher, mas de um homem perverso. Ele dá o poder. Qual é o papel do Espírito Santo hoje? É levar as pessoas a crerem em Cristo Jesus. Qual é o papel da segunda besta de Apocalipse? É levar as pessoas a crer na primeira besta e adorar a primeira besta. Jesus morreu e ressuscitou. Esse anticristo vai tipo de uma morte, mas que vai reviver novamente, meus queridos irmãos. É uma imitação. O diabo é um grande imitador. Ele não tem muita criatividade, não. Ele fica imitando Deus em tudo aí. Deus quer recebe a nossa adoração. Satanás quer. Então é impressionante a gente observar isso no livro de Apocalipse. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso de mais um domingo aqui pela manhã, estudando, Senhor, ó Deus, o livro de Apocalipse. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com o Teu povo na terra, aqueles que têm o Teu santo selo, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia até o dia do nosso resgate final, da redenção do corpo. Obrigado, Senhor, porque as nossas orações chegam, ó Deus, ao Teu trono, ó Deus, como um incenso agradável, como um cheiro agradável, ó Deus, nas Tuas narinas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fará justiça, Senhor. O Senhor lançará, ó Deus, os Teus
juízos sobre aqueles que vivem na injustiça, na desonestidade, na imoralidade, na idolatria, na feitiçaria, que não te honra, Senhor, nem te adora. Obrigado, Senhor, pela esperança viva que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Amém.